11ª edição do Fórum Nacional Oncoguia. E para conversar com a gente, vai estar aqui com a gente Luciana Holtz, fundadora do Oncoguia, psicóloga, estudiosa da psicologia e o câncer, para a gente conversar sobre esse fórum que vai discutir as trajetórias, o trajeto de vida dos pacientes com câncer e os problemas que a gente vai enfrentar por aí. Olha, Luciana aí. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Oi, Luiz. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer conversar com você e principalmente falar sobre o fórum, né? Eu acho que isso é importante porque adianta só a gente discutir a pandemia, estamos falando sobre os problemas da pandemia e vacina, tudo isso é muito importante, mas a gente já vem falando disso, aliás, há um ano atrás a gente estava falando sobre isso, né? Exatamente sobre essa questão do que fazer com os pacientes, como fazer, como atender, como acolher, como encaminhar os pacientes de câncer durante a pandemia. Porque a pandemia não acabou, a gente ainda tem aí um tempo pela frente, infelizmente. Como é que a gente vai fazer, Luciana? Me conta. Pois é, Luiz, eu acho que para a gente também foi bem, acho que desafiador, mas ao mesmo tempo importante tomar essa decisão de, sabe, de falar, não, vamos, né, vamos, nosso fórum, ele é um evento anual, ele é um, né, acho que um momento importante onde a gente consegue ali, né, reunir os principais especialistas, porta-vozes, profissionais de saúde, para a gente colocar de verdade, né, o holofote no câncer, né, Luiz? E acho que essa é uma reflexão importante que a gente viveu e que no começo ali da pandemia foi muito angustiante, que foi essa questão, né? Que lugar que as outras doenças ganham num momento de pandemia, né? No momento onde tudo, né? Todos os esforços, dinheiro, equipe, tá tudo voltado para a pandemia, né? E o que a gente viu, Luiz, foi que, obviamente, né, todas as outras doenças ficaram, sim, em segundo plano, mas a um preço muito caro, que eu acho que a gente não sabe ainda nem qual vai ser, né, Luiz? Então, o fórum, obviamente, assim, é uma tentativa da gente, de novo, né, colocar em destaque todos aqueles problemas que nós já conhecemos sem pandemia e lembrando, também para lembrar que esses problemas muito provavelmente vão piorar por conta da pandemia. E o que a gente está vendo é que até por ser uma doença nova, estou falando aqui da infecção pelo coronavírus, curiosamente, né, de uma maneira bastante temporalmente coincidente, acabou de sair uma notificação, um documento do Colégio Brasileiro de Radiologia, alertando para uma situação que eu acho que ninguém tinha imaginado. Ou seja, mulheres vacinadas, fazendo mamografia ou ultrassom de mama, podem apresentar linfonodos axilares por reação à vacina. E aí, como é que fica essa mamografia? Isso. Ou seja, a cada dia é um susto, né? E imagina para a mulher que ficou um ano, quer dizer, ela tinha uma mamografia dela anual prevista para, vamos dizer, para essa época do ano passado, né? Lá para maio. Estávamos vivendo uma crise, estamos vivendo de novo, mas enfim. Aí ela adiou essa mamografia um ano. Agora ela tomou coragem, os serviços se organizaram, ela vai fazer e tomou a vacina, chegou a vez dela. E ela descobre que tem linfonodos por causa da vacina. Ou seja, vamos ter mais confusão. Saiu ontem esse documento. Não sabia. Isso vai ser. Aliás, vamos pegar alguém para discutir isso no fórum. Alguém vai ter que explicar essa história para a gente. Boa. Falar de exames, porque isso vai gerar uma angústia muito grande nas mulheres, né? E aí? Eu não vacino para fazer a mamografia? Impossível. Ou eu vacino e descubro um linfonodo, e esse linfonodo é ou não é da vacina. E acho que eu fico pensando aqui, você está me trazendo uma novidade fresquinha, porque eu nem estou sabendo disso. Mas eu fico pensando assim, será que esse profissional, né, que também vai pegar essa mamografia, esse resultado, ele vai saber dessa informação, né, Luísa? Porque eu imagino que essa diferenciação vai ser muito, muito necessária, né? Não, será que a mulher vai fazer a mamografia vai conseguir lembrar de contato do mamografia? Exato. Tem que perguntar para ela. Quer dizer, tem que perguntar. As clínicas vão ter que rapidamente incluir uma questão.
ali na fichinha, né? Tomou a vacina? Qual vacina? Quando tomou? Porque aí, imagina, provavelmente isso vai variar de vacina para vacina, para ficar mais complicado ainda. Quer dizer, uma vacina vai fazer mais reação imunológica ali do que a outra, é variação pessoal, ou seja, essa novidade realmente me deixou cabreiro ontem, viu? Porque... Nossa, mãe, não sabia mesmo, Luiz. Não, é uma coisa, eu também te desculpa ter te pego assim de surpresa, que veio na minha cabeça a lembrança desse documento, porque está por aqui rodando, né? Como é que a gente vai explicar isso para essas mulheres? Né? É para isso que existe um fórum e a gente vai achar alguém lá para explicar para a gente. Sim, com certeza, com certeza. E me conta, eu estava vendo aqui a programação do que a gente vai discutir, eu vou estar com vocês aí também durante o fórum, e, além disso, eu acho que a gente vai aproveitar uma discussão que eu acho que é muito importante. Durante a pandemia, o Brasil aprendeu algumas coisas, algumas iniciativas importantes foram desenvolvidas, principalmente iniciativas de solidariedade. Né? O que está preparado para a gente aí no fórum sobre isso? Pois é, você está começando de trás para frente a nossa conversa? Mas você sabe que foi isso, né? A gente realmente falou, bom, vão ser 4 dias que quer queira ou quer não queira, né, Luiz? Difíceis, né? As discussões são, a gente sempre, já que a gente está falando em aquecimento para o fórum, são discussões densas, são discussões, né? Os temas não são fáceis, acho que acabam sendo oportunidades muito ricas para quem quer aprender, para quem quer entender as políticas públicas, para quem quer conhecer de perto os principais desafios da oncologia. Mas são difíceis, né? Porque nem todas a gente consegue resolver assim, né, Luiz? Assim, requerem aí muito comprometimento e soluções complexas mesmo. Mas pensando, né, nesse caminhar das discussões, a gente falou, poxa vida, a gente vai precisar de muita ajuda, né? Na hora que der para focar na oncologia, a gente vai precisar de muita ajuda. E aí a gente falou, bom, a pandemia precisou de muita ajuda e a gente viu, né, iniciativas brotarem, vindas principalmente da iniciativa privada, que fizeram muita diferença, né? Então, a gente convidou o Dr. Gonzalo Vetina para contar o case do Unidos pela Saúde, né, que foi aquele lá no comecinho, que inclusive recentemente parece que virou um instituto de pesquisa. Então, vamos entender um pouco como é que foi o trabalho, né? Como é que eles definiram as prioridades, como é que eles trabalharam. E uma iniciativa mais recente, que é a Unidos pela Vacina, liderados pela Luísa Trajano. Então, já tentando, né, trazer dois porta-vozes importantes aí, 2 líderes importantes para o nosso mundo da oncologia também. Eu acho que isso você falou de vacina. E vacina está sendo a discussão do momento, obviamente, e na vacina a gente está discutindo também de maneira importante, de uma maneira bem atravessada, aliás, né? É importante, mas está atravessado da discussão, a incorporação da vacina. E a gente lida com isso o tempo todo na oncologia, né? Como fazer essas estratégias para exigir a incorporação do que tem que ser exigido, conseguir melhorar o processo de incorporação, de análise técnica. Eu vi ali que meu professor Denizar Viana vai falar sobre isso, né? Vai. Pois é. Acho que não dá para a gente falar, não dá mais para fazer o fórum sem ter essa discussão, né, Luiz? Acho que tentamos trazer pessoas que estão muito envolvidas no tema. Acho que hoje a gente costuma até falar, né, do quanto os processos de incorporação de novas tecnologias hoje, eles precisam se adequar ao que a discussão da oncologia. Acho que tudo bem que as decisões acabam tendo que ser as mesmas, né, independente da doença, mas nós temos algumas regras específicas, algumas situações específicas que vão precisar também, muito provavelmente, de protocolos específicos. Então, a gente vai trazer um tema aí que vira e mexe, está bem quente, que é se a gente precisa ou não de um processo unificado de ATS, aí pensando, né, em juntar a Anvisa com o CEMED, com o Conitec, pensar como é que a gente faz com que esses órgãos, né, decidam de uma maneira mais unificada o processo de incorporação de uma tecnologia e, quem sabe, até, por que não, juntar até a discussão da saúde suplementar também. Então, essa pergunta ficou para o professor Denizar.
Depois a gente vai falar um pouquinho com a doutora Renata Cury, que a gente pediu para ela trazer um pouco especificamente o pedaço do preço mesmo, do processo de precificação, que hoje é feito pela CEMED. Depois a gente convidou o diretor executivo da SBOC, né, o Renan, para falar um pouco o que ele tem visto das principais discussões aí relacionadas a uma revisão do financiamento da oncologia, porque o tempo inteiro a gente cai nisso, né, Luiz? Ai, meu Deus, o modelo da PAC está falido, ai, não paga a conta, ao mesmo tempo a Conitec recomenda, mas a gente não tem incorporação. A gente acabou de ver isso